Eu começo então mostrando para vocês a planta. Então essa é a solução do decorado que eu adotei. Eu tenho 3 dormitórios, sendo esse um dormitório suíte. Esse dormitório e esse segundo dormitório, eles têm esse banheiro reversível, tanto que eu tenho 2 portas, né? Que ele atende tanto esse quarto quanto esse quarto. Se eu quisesse fazer uma ampliação de sala com esse dormitório, essa porta seria fechada aqui, abriria como suíte para cá. E aí eu ficaria com tudo isso ampliado e com 2 suítes, né? Aqui a gente fez, a entrada tá aqui, a gente fez uma sala de jantar aqui com um banco, uma mesa para 6 lugares. A gente tem o lavabo do lado de cá. Do lado de cá a gente tem a cozinha, que a gente fez uma integração de cozinha com a sala, então a gente tirou essa parede. A gente unificou a bancada da cozinha com o terraço, com a lavanderia, desculpa. E aí a gente consegue dessa forma alongar e estender toda essa área da cozinha. Aqui a gente tinha um terraço que a gente também integrou com a sala, né? Então, do lado de cá eu tenho o apoio com a churrasqueira. Aqui a gente fez um monolito em pedra que se estende na direção do terraço e vira um banco, onde eu tenho aqui uma mesinha de vidro, um tampo de vidro com uma banquetinha, que me dá um apoio, também me dá conversação com o sofá e ao mesmo tempo me dá um apoio para a área da churrasqueira. Então agora eu vou mostrar para vocês o decorado no detalhe. Então esse apartamento é de 70 metros quadrados, onde a gente tem aqui uma integração total de cozinha com sala. Aqui do lado direito a gente tem a sala de jantar, como eu mencionei, com um banco. Nessa parede ao fundo nós fizemos um painel revestido em palhinha, que eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, ficou bem bacana. Aqui, como cor, a gente entrou com esse tom meio terroso, né, para trazer uma cor para a decoração. A mesa, a gente entrou com ela numa fórmica, que eu vou mostrar também para vocês de pertinho, para vocês verem. É uma fórmica fosca, tá vendo? Ela não tem brilho. E porque a gente queria algo bem leve, porque nós usamos um pé de vidro. Então, para não ficar muito pesado com pedra, a gente optou em fazer esse tampo em fórmica. Mas é bacana porque é funcional, prático de limpar, não mancha, é barato. Então, é uma solução bem bacana, né? E aí, do lado de cá, a gente tem, tá vendo, a cozinha, que eu mencionei para vocês. E olha que bacana. A gente estendeu esse tampo e olha o tamanho que fica essa cozinha. Fica sensacional para um apartamento de 70 metros, né? Então, em cima a gente usou esse armário iluminado com fundo em madeira. No fundo, a gente virou a mesma pedra, que aqui a gente usou um mármore, aqui é um mármore branco, que a gente virou esse mesmo mármore na parede. E aqui eu coloquei essa prateleira de apoio iluminada, ela é metálica, numa cor, ela tá parecendo preta aqui, mas não é. Ela é um marrom bem chocolate, mas ficou bem bonito, um marrom café, né? E ela se estende na direção da lavanderia. E tá vendo que aqui a gente tem esse vidro que separa a lavanderia da cozinha. Eu poderia ter aqui uma porta, se eu quisesse deixar a lavanderia escondida, poderia ter uma porta aqui separando, mas aqui a gente deixou tudo integrado, que é para a pessoa ter a sensação do espaço, né, que ela tem. Então, do lado de cá a gente só colocou uma pintura mesmo, né, de cimento, e aqui a gente tem ainda uma bancadinha de apoio para uma refeição rápida, tomar um café da manhã vendo TV, fica bem gostoso, né? E ó, do lado de cá, deixa eu só mostrar, depois eu volto de novo aqui. Aqui a gente fez uma moldura nesse mesmo chocolate metalizado e a gente entrou com essa palhinha, que ficou bem bacana, né? O resultado, né? Assim, o efeito visual fica bem bacana, né? Deixa eu fechar a porta aqui por conta de ruído. Então ficou bem gostoso. Vou mostrar para vocês aqui a lavanderia. Então, a gente tem esse espaço aqui, que também ficou todo integrado, com essa bancada no mesmo mármore, a gente virou ele na parede. Aqui a gente colocou um tanque de inox mesmo, padrão, torneirinha de parede. Embaixo eu usei uma madeira bem clarinha. Esse aqui acho que é o Carvalho Treviso. No piso a gente usou um vinílico no mesmo tom da madeira. E aí o vinílico rodou o apartamento inteiro, que eu vou mostrar pra vocês. Mas olha que bacana, olha que gostoso que fica, né? Olha a integração
da lavanderia com a cozinha. Essa bancadinha que a gente usou, eu gosto sempre dos detalhes, né? Olha o frisinho preto, como unho, que tá presente aqui do lado de cá também. Aí aqui a gente solta, faz uma soltura, tá vendo o fundo no preto também? A gente faz uma soltura para dar um detalhe, porque aqui eu tenho a mesma fórmica com a marcenaria, né? Então no balcão entrou essa fórmica fosca, que parece um mármore, mas na verdade não é. Então é uma solução super prática e barata ao mesmo tempo, né? E fica elegante, né? E aqui tá vendo o tampo com os pés em vidro? Então fica bem legal. E aí do lado de cá, a gente tem o sofá, aquele monolito em pedra que vira no terraço. Então eu tenho uma lareira aqui, TV aqui, parede verde, que vocês sabem que eu amo, né? O teto aqui a gente pintou nessa textura de cimento bem clarinha, que já dá um ar bem contemporâneo. E já emenda com as paredes também, que estão nessa mesma textura. E aqui esse terracinho a gente fez de apoio à área da churrasqueira, que a gente tem uma churrasqueira aqui embutida. Então fica uma área gourmet, né? Ao mesmo tempo ligada com o estar. No meio a gente deixou só uma mesinha bem magrinha de apoio, para dar um apoio aqui para a área do sofá. Aí a gente entrou com esses tons, né? Mais terrosos para linkar com a sala de jantar. Uma coisa legal que eu tenho para falar para vocês é isso aqui, ó. Olha essa vista. Eu tenho aqui a área da churrasqueira e lá a cozinha. Percebe que eu tenho uma sequência de linguagem? Então, eu gosto muito de fazer isso para não ficar muito misturando estilos, né? Então, aqui a gente tem a mesma solução da cozinha nessa área da churrasqueira e fica harmônico, né? Então, entrou o mesmo mármore, o mesmo unho preto, com os armários na madeira, a parte de cima iluminada em vidro. Então, fica super harmônico, né? Como atmosfera geral. E ali a gente tem um lavabinho que eu vou mostrar agora pra vocês. Aqui a gente tem o lavabo. O lavabo também a gente entrou com a madeira na parede, no teto. Esse fundo a gente iluminou, então a gente espelhou. Então o fundo tá espelhado. O piso também seguiu com o mesmo vinílico, como aqui não tem uma área úmida em termos de box, essas coisas, então a gente entrou com o piso vinílico aqui. A gente fez aqui uma cuba monolítica em mármore, aí aqui entrou um mármore mesmo, né, como solução de bancada. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, Cláudia, quando a gente precisa fazer manutenção em sifão, como é que faz, né? Como é que é o acesso? Então, geralmente, é que aqui, como é um decorado, a gente não precisa fazer esse acesso porque ela não funciona. Essa torneira não sai água, porque ela é fake, né? Quer dizer, fake. É uma torneira de verdade, mas ela não funciona. Então, aqui, na prática, teria uma abertura, uma inspeção para ter acesso a esse sifão, tá? Então, na vida real, teria aqui um acesso lateral, tá? Então, a gente fez aqui a cubinha esculpida. Aqui a gente fez também o mesmo mármore da bancada, subiu na meia parede para cima. Aqui a gente tem uma régua em madeira, fazendo a secção dos revestimentos, porque aqui embaixo entrou a madeira, que eu iluminei, para trazer essa luz quentinha, né, para o ambiente. E aqui a gente faz esse detalhe com os vasinhos, né? A gente colocou um pendente bem bonito e deixou o lavabo bem charmosinho. Vou mostrar agora para vocês os quartos. Nós temos aqui 3 quartos, né? Então, aqui a suíte master. Desse lado direito é o quarto da menina, desse lado esquerdo é o quarto do menino. Aqui é um banheiro que dá para os 2 quartos. Então, eu vou mostrar para vocês essa solução. Por que que eu tenho essas portas reversíveis? Porque se eu quiser ampliar esse quarto para a sala, eu transformo esse quarto na suíte, conforme eu mostrei para vocês na planta. Então, eu vou começar mostrando para vocês o quarto da menina. Bom, no quarto da menina eu começo falando sobre o armário, que a gente colocou ele nessa posição, como ele tá bem na entrada, eu quis deixar essa leveza aqui, então eu deixei a lateral em vidro, para não ficar com aquele monolito fechado, piso-teto, ia pesar aqui no ambiente, porque não é um quarto tão grande, né? Então a gente deixou ele em vidro, ele entrou também naquele metalizado meio chocolate, que eu usei na cozinha, então o armário ficou
no vidro. Aqui ele ficou um vidro transparente com fundo espelhado. Na lateral, a gente entrou com esses nichinhos que dão um apoio para a bancada de estudos, que segue até a parede de fim da cortina. E no fundo, a gente entrou com aquela palhinha, com a palhinha que eu usei também lá na sala de jantar. A gente fez esse mesmo painel, a cabeceira da cama dela também. Então, essas prateleiras entraram na madeira, o tetinho ficou no cimento. Aqui é a caminha dela. Então, a cama dela a gente também trabalhou a cabeceira na palha, com essa moldura na madeira. Esse monolito de apoio lateral a gente fez na madeira bem clarinha. Aqui na parede da cabeceira a gente brincou com esses espelhos. Então, a gente entrou com uma pintura mesmo, uma pintura simples na parede, num rosa bem clarinho, com esses detalhes de perfis metalizados e tiras de espelho para trazer um charme a mais pro quarto dela, né? Aqui a gente posicionou um pendente branquinho. Então, aqui, olhando de perto, né, a gente tem a madeira com a palhinha. A cama dela a gente brincou com esses tecidos no tom do rosé, um pouco mais fechado, mais pro vinho. Essa pele que é da minha amiga, da Pelúcia e Afins, da Rê, que é uma delícia, né, nesses tons de cru, rosé e cinza. Então, a cama, a gente faz a colcha, porque ela tá bem encaixadinha, tá vendo? Nesse espaço, então eu não posso ter sobra de tecido, que eu chamo de bololô, vocês sabem, né? Então, eu tenho ela bem vestidinha, tanto aqui como na ponta. Aqui a gente usou um veludinho, um suede, né? Num rosé. Aqui é um tricô, super bonito. E aqui, como peseira, a gente usou um veludo canelado, bem macio, bem gostoso, bem quentinho. No tapete, a gente usou esse tapete de pelo cortado, com essa estampa de cinza e cru, que ficou super bacana. E aqui fica o banheiro dela, que eu mencionei pra vocês, né? Porta pra cá, porta pra lá. Vou mostrar pra vocês agora o banheiro, pra vocês verem como ficou a solução. Bom, aqui, entrando no banheiro, que dá apoio para o quarto da menina e para o quarto do menino. A gente procurou fazer um banheiro bem neutro, porque como ele dá apoio para 2 quartos, um de menino e um de menina, a gente preferiu entrar com acabamentos bem neutros, né? Então, a gente entrou aqui com a madeira, basicamente, e o mármore branco, tá? Com os detalhes na serralheria preta. E aqui vale fazer uma observação, gente. Aqui a gente tem um piso de porcelanato, mas percebe que a gente sempre faz o casamento do piso vinílico com o porcelanato, para ficar no mesmo tom. Parece até o mesmo piso, mas não é. Então, eu tenho aqui um porcelanato bem clarinho. Deixa eu dar um zoom para vocês verem as juntas. Ó, tá vendo? O rejunte, ele ficou bem junta seca. Então, ele fica parecendo realmente um piso vinílico, mas não é. E aqui já é um piso vinílico, tá vendo? Aqui eu não tenho junta, ó. De rejunte, no caso, né? Junta seca mesmo. Então, a gente coloca sempre, a gente tem sempre essa preocupação de colocar o mesmo tom para conversar, né? E aqui a gente usou no box esse mármore, esse porcelanato, né? Eu tenho uma junta aqui, tá vendo? Então, aqui é um porcelanato 1,20 por 1,20, marmorizado branco, que entrou no piso, nas 3 paredes. Ele continua do lado de fora do box, onde a gente fez essa brincadeira de toalheiro. Aqui nessa parte a gente fez na marcenaria, com os cabideiros para colocar as toalhas. E aqui a gente fez na serralheria, que continua o toalheiro dentro do box como porta-shampoo, que é uma solução que eu gosto sempre de fazer. Então, a gente cria um detalhe bacana. Claro que aqui eu teria um box, né? Aqui a gente faz só um para-ducha, só para delimitar a área de box, mas como é um apartamento decorado, não funciona, a gente não precisa necessariamente ter a porta. Se tivéssemos a porta, a gente teria uma interrupção aqui, claramente, né? Então, pararia na porta e depois continuaria para dentro do box, mas a gente teria que fazer essa interrupção para não ter conflito, tá? Aqui. E do lado de cá, a gente fez uma serralheria, também contornando toda essa parede. Essa serralheria também entrou naquele tom café, tá vendo? Aqui é preto e aqui é um tom café metalizado, que é o mesmo que eu tô usando lá na cozinha. Aqui entrou o painel de madeira na parede toda do espelho.
e vir inclusive nessa lateral, e eu faço a porta também, tá vendo? As portas no pórtico, também na madeira. A madeira entrou no gabinete, a bancada ficou no mármore esculpida. Então, eu iluminei essas prateleiras. Essas prateleiras, elas entram de apoio quando a gente tem uma superfície de bancada com pouco apoio. Como aqui é para 2 crianças, 2 pessoas, né, o banheiro, então é importante ter essa área de apoio para colocar, enfim, perfumes, cremes e outras coisas, e também objetos de decoração, né? E aí a gente ilumina o cabideiro, o toalheiro do banheiro, a gente coloca essa iluminação embutida também para dar um detalhe a mais. Enfim, ficou um banheiro bem neutro, mas ficou bem charmoso. Chegando aqui no quarto do menino, a gente tem como solução também a mesma história, né? O armário na lateral entrou com a lateral em vidro para não pesar a entrada. Aqui a gente trabalhou os tons de cinza, preto e grafite, cinza claro, né? Tons de cinza claro. Então, esse tapete a gente trabalhou com um pelo cortado, com esse desenho, parece uma tela a óleo, né? Ficou muito bonito, eu adorei esse tapete, nos tons do cinza, cru, prata, né? E preto. Aqui do lado de cá, a gente tem a bancadinha de estudos dele, com o fundo em madeira. Aqui, a parte interna, a gente criou uma moldura no grafite. As portas entraram num cinza gelo. A parte de cima, a gente fez toda na pintura grafite. Então, as portas entraram com esses detalhes em preto, a cadeirinha preta. Aqui onde a gente tem o apoio da TV, a gente fez essa brincadeira com esses nichos, nesses formatos de arco. A cama entrou no tom do cinza, um cinza clarinho. E a gente fez uma brincadeira aqui com a almofada preta, que essa daqui é numa camurça, essa daqui é num veludo cinza, tricô cru, e aqui é um pied de poule, né, que é aquela estampa preta e branca, que a gente também fez o mesmo detalhe na peseira, que também é o mesmo tecidinho da almofada, para conversar, né, o enxoval de uma maneira geral. Na cortina a gente entrou com um linho cinza. A parede a gente fez com um cimento queimado. A parte de cima a gente rodou toda no grafite, uma pintura grafite. E aqui, vale falar, a gente fez uma brincadeira diferente dessa vez. Ao invés de entrar com uma cabeceira aqui estofada, que geralmente eu faço, gosto muito de fazer ela estofada no tecido, aqui a gente fez um adesivo. Então, isso aqui é um adesivo que parece um canelado de tecido, né? Esse pendente preto ficou super bonito também. Mas aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês de perto. Tá vendo? É liso, ó. Eu não tenho... Então, é um adesivo mesmo. Então, eu não tenho... o tecido, né, nessa cabeceira. Então, ficou uma solução prática de limpar, não pega pó, né, e é barata também, como uma solução simples de execução, né, fácil execução. E também enjoou, arranca, coloca outro e o quarto tá novo, né. Então, esse quarto ficou super charmoso. E por último aqui, eu vou mostrar pra vocês a suíte master, que a gente tem aqui o banho master, que eu já mostro pra vocês. Aqui ficou o quarto, onde eu tenho o armário também na mesma solução de chegada, né, com a lateral em vidro. Aqui essa parede a gente espelhou e ela foi para dentro do armário também toda espelhada. O armário a gente fez a moldura dele na madeira clarinha, com as portas no detalhe preto. E na cabeceira a gente usou uma pedra, no caso não é pedra, aqui a gente usou a mesma fórmica que a gente usou no tampo da mesa de jantar, porque a gente não queria nada muito frio aqui na cabeceira, então a gente entrou com essa fórmica fosca, marmorizada. Os volantezinhos, né, as mesinhas de apoio lateral também entraram nessa fórmica, para que a gente possa transformar isso num... Pode ter gaveta, pode ter armário, então dos dois lados eu entrei com esse monolito, vou mostrar do lado de cá também, com esse monolito em mármore, e que fica super bacana, né? E fica elegante ao mesmo tempo. Na parte de cima a gente usou a madeira, a gente criou esse detalhe na serralheria para iluminar a cabeceira e ficar com essa luz bem difusa, bem calminha, né?
Na lateral, a gente também entrou com alguns nichos decorativos na madeira, iluminados. Colocamos esse quadro. E aqui a gente usou esse pendente de vidro, porque eu queria algo bem leve, tá vendo, ó? Ele é de vidro, com esse detalhe iluminado. Eu amei esse pendente, achei super bonito. A cortina a gente usou um linho, que eu sempre uso também, eu adoro. O tapete entrou num tom prata, é um pelo cortado de nylon, num tom prata também. A cama a gente sempre faz, né, as colchas, vestindo a cama, principalmente porque aqui eu tenho uma circulação um pouco menor, eu não posso ter aquele bololô, aquela sobra de tecido aqui, né? Então, eu sempre faço as minhas colchas sob medida, e aí entra os porta-travesseiros, o rolinho e a colcha no mesmo tecido. Eu sempre escolho 2 almofadas quadradas, bem neutras, para pôr na frente. Uma decorativa, essa daqui é de camurça, uma camurça castor. E essa daqui entrou também numa camurça trançada com lã. Ficou bem bonito, bem chique. E do lado de cá, a gente tem só uma pintura, cimento queimado, que emenda com o teto, tá vendo? Eu gosto muito de fazer o teto de cimento queimado, gosto bastante. E aqui a gente só colocou essa prateleira iluminada em cima para dar um apoio, para colocar um verdinho que eu amo, né? E entrar a TV. E ficou bem bacana. E essa aqui é a parede da entrada, que eu falei pra vocês, que a gente espelhou e seguiu espelhada até o armário. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Aqui, entrando no banheiro da Suite Master, aqui a gente usou basicamente 2 revestimentos. O piso, que é o mesmo porcelanato de madeira clarinha, que conversa com o vinílico do quarto. Na parede do box, dos 2 lados, a gente usou esse porcelanato marmorizado, que é 1,20 por 1,20, placas grandes para ficar com pouca junta. Do lado de cá, a gente também tem o mesmo porcelanato marmorizado, tá vendo? E ele entra atrás do espelho, tanto em cima como embaixo. E aí, aqui a gente iluminou. Na verdade, em cima também era iluminado, mas acho que a luz apagou. Então, eu gosto sempre de trazer essa iluminação indireta, vindo de frente, né? Que eu acho que é sempre muito bacana. Aqui na bancada, a gente usou o mármore também. Esse aqui é um branco piguês, com cuba esculpida. O armário também entrou na madeira, nessa madeira bem clarinha. Eu achei linda essa madeira, que ela tem uma catedral bem desenhada. A gente sempre faz, né, o detalhe do puxador. Um puxador cava, que eu gosto, porque eu não gosto de puxador aparente, então fica tudo bem limpo, né, em termos de linguagem. No espelho, a gente também usou esses nichinhos aqui, que são na marcenaria com esse tom metalizado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês um outro ângulo. Ele tá num tom metalizado meio marrom, que segue acompanhando todo o restante, né? E aqui do lado de cá, a gente usou também um toalheiro diferente. A gente desenhou esse toalheiro, executou na serralheria. É um toalheiro triplo, onde eu poderia ter local para 2 toalhas de banho e uma de rosto, que dá apoio para a bancada, né? Então, ficou bem bacana. Vale falar só um detalhe, que é sobre o para-ducha. Eu sempre falo isso para vocês. A gente não faz a porta no decorado, porque isso aqui é um decorado e não funciona. Então, a gente deixa que é para a pessoa conseguir entrar no box, sentir o espaço do box. Se eu tivesse uma porta aqui, ia ficar atrapalhando demais a visitação. Mas na vida real, eu teria aqui uma porta fechando o box, que é o que funciona realmente para não molhar o banheiro inteiro, né? E é isso, gente. Esse é mais um apartamento decorado de 70 metros quadrados. Eu encerro aqui mais um tour 360 e eu espero que vocês tenham gostado.